Graça e paz a todos, amém? Deus é maravilhoso. Deus está falando nessa noite, sim ou não? Glória a Deus. Deus fala enquanto você louva e Deus vai falar também agora na ministração da palavra, amém? Na verdade, a parte mais importante está aqui registrada na palavra e quando nós proclamamos essa palavra, nós cremos que o Senhor fala poderosamente, amém? Abra sua Bíblia, vamos fazer essa leitura juntos. Livro de Gálatas. Último capítulo de Gálatas, capítulo 6. Vai ter a projeção, mas você que trouxe a palavra, vamos fazer a leitura juntos. Gálatas, capítulo 6, é uma das epístolas finais aí do apóstolo Paulo. Talvez você vai ter uma dificuldade de encontrar, porque são cartas pequenas, próximas às outras, mas está próximo ao final da Bíblia, tá bom? Você vai passar Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses. Gálatas capítulo 6. Ouço Bíblias. Versículo 7. Você que não trouxe a palavra, o pessoal da projeção já deixou ali no gatilho. Amém? Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desanimarmos. Amém? Vamos ler juntos o versículo 8. Vamos ler aqui junto com a projeção. Pode pôr o 8 aí para nós. Vamos ver a parte B, mas quem semeia para o Espírito, tá? No 3, hein? 1, 2, 3 e... Mas... Isso, agora vamos juntos, né? O ensaio foi bom e agora vai ser melhor ainda. Mas... Quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Amém? Fecha seus olhos. Aí no seu lugar mesmo, se você puder estender as mãos assim, as palmas para cima. Pai, nós queremos te agradecer por essa noite, Pai. Cremos que o Senhor tem algo poderoso para falar ao coração da tua igreja. E aqueles que não poderiam, ó Pai, perder essa porção da Tua palavra, perder essa porção da Tua presença, o Senhor convidou, o Senhor tocou nos corações. E eles atenderam ao chamado, Pai. E eles estão aqui nessa noite para semear, ó Deus, no Espírito, para semear, ó Deus, vida, para que a colheita seja abundante, para que a colheita seja próspera, Pai. Por isso, Senhor, em nome de Jesus, que seja noite de lapidação. Não somente, ó Deus, sementes lançadas do céu, mas sementes que lançaremos, ó Deus, para a eternidade nessa noite. Pai, vai abrindo os corações. Senhor, vai acalmando os corações. Toda inquietação, meu Deus, vai tirando toda preocupação. Os problemas que ficaram do lado de fora, Pai, não deixam de existir. Mas nesta hora e neste lugar, é a Tua presença que reina. É a Tua presença que governa, Pai. E cada situação e cada problema é o Senhor quem está cuidando, Pai. O nosso ofício nessa noite é assim como nós estamos com as mãos estendidas para receber. Pai, é receber essa chuva, receber essa palavra, Pai, receber aquilo que vai trazer vida, aquilo que vai trazer ânimo, aquilo que vai trazer vigor, ó Deus, para a nossa jornada, para a nossa caminhada, Pai. É no nome de Jesus que nós oramos e agradecemos ao Senhor. Amém e amém. Amados, a igreja do Senhor, ela convive com um perigo silencioso desde a sua fundação. E talvez a gente pense que esse perigo pode ser as heresias que assolam a igreja desde o primeiro século. Às vezes nós pensamos que esses perigos, né, são aí falsos mestres, falsos pastores. Às vezes nós pensamos que esse perigo pode ser a perseguição que num período, né, da história ceifou vidas e mais vidas de cristãos. Mas eu quero falar nessa noite de algo mais sutil. Quero falar nessa noite de um perigo silencioso. E esse perigo é quando o crente para
de crescer. Ué, pastor, como assim? O crente para de crescer? Sim, nós estamos numa jornada, numa caminhada constante. E essa jornada é uma jornada de crescimento a qual nós estamos nos adaptando. Estamos chegando à estatura de Jesus. Quem quer parecer com Jesus aqui nessa noite? Deixa eu ver. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Houve uma época na minha vida que a minha fé ela deu uma estagnada. E eu não tinha percebido. E o que acontece quando a fé da gente para, né? Quando a gente para de crescer? A gente começa a viver no automático. Então a gente começa a fazer as coisas de Deus de maneira mecânica. A gente começa a servir na igreja, né, de uma maneira muitas vezes repetitiva, muitas vezes de uma maneira cansativa, muitas vezes de uma maneira silenciosa. E aí a gente encontra essa dificuldade de enxergar essa estagnação. E quando a gente serve no ministério, como eu servi durante muitos anos aqui na Central, a gente fica ainda mais cego, porque a gente acha que o nosso ativismo, a gente acha que o nosso serviço nos ministérios, a nossa frequência no culto, elas de fato simbolizam um crescimento de Deus e esse cuidado de Deus nas nossas vidas. Mas a comunhão com Deus, ela não pode virar um hábito mecânico. E quais são as situações que servem como diagnóstico para a gente identificar se não estamos, né, nesse problema? Frequentar a igreja, conhecer a linguagem cristã, abandonar pecados visíveis e achar que simplesmente por estarmos aqui, nós estamos de fato crescendo no Senhor. A igreja tem um papel muito importante nesse processo de crescimento, mas o crescimento verdadeiro se dá no dia a dia, o crescimento verdadeiro se dá no nosso relacionamento com Deus. Então, eu cheguei num ponto da minha vida que eu olhava e falava assim, gente, mas as coisas não estão dando certo. Eu preciso melhorar em muitas áreas que não são apenas áreas espirituais, e essas coisas também não estão dando certo. Aí a gente vai para a oração, mas parece que Deus ele não está ouvindo a nossa oração, a gente começa a fazer planos, e os nossos planos sempre são frustrados, e a gente começa a colocar a culpa em Deus pela nossa mornidão, né? Por nós estarmos ali insatisfeitos espiritualmente. E quando a gente olha o Novo Testamento, a gente vai perceber que os autores do Novo Testamento mostram que a vida de quem é cristão, a vida de quem segue o Evangelho, não é uma vida que pode se estagnar. Não é uma vida que não pode, voltarmos ao nosso passado, mas também a gente não pode se contentar pelo nível de espiritualidade que a gente está vivendo em todos os dias, né? A cada dia. E aí a gente percebe que o apóstolo Paulo é um autor que vai nos mover muito, né, a essa questão de fazermos, de crescermos, de buscarmos, de frutificarmos. Então Paulo vai falar sobre correr, prosseguir, crescer até a estatura de Cristo. E a gente percebe que essa vida no Espírito é um movimento contínuo. Então nós lemos aqui, quem semeia no Espírito, colhe vida eterna. Então nós precisamos desenvolver a cada dia mais essa vida no Espírito. Porque quando a gente para de crescer, a gente fica neutro. A gente acaba se enrijecendo. Então foi uma das coisas que eu comecei a perceber que havia algo errado na minha vida espiritual. Eu participava dos cultos, mas as pregações não entravam no meu coração. Eu frequentava as orações, mas eu não conseguia me quebrantar na presença de Deus, eu não conseguia me concentrar. E olha que nem eram os problemas que tiravam, né, a minha concentração, mas é esse diagnóstico que a gente começa a perceber de enrijecimento do nosso coração. A gente vai ver Deus, né, falando aos profetas, olha, eu quero dar para você um coração de carne, mas você tem um coração de pedra. E por mais que a gente entenda o Evangelho, aceite a Cristo, comece a servir a Cristo, o nosso coração vai petrificando, porque a gente começa a andar no automático. E a gente olha para esse texto nessa noite, e a gente percebe que essa estagnação estava ocorrendo entre os Gálatas. Os Gálatas, na verdade, não eram uma cidade, era uma região, né, que era constituída por cidades, povoados. E o apóstolo Paulo ali escreve essa carta para, de certa forma, alertar essa igreja desse perigo de estagnação espiritual. E o que é mais interessante, amados? Eles não precisaram de 10 anos de fé para perderem as forças e para perder a motivação. Se nós olharmos aqui no versículo 6,
do capítulo 1, ele diz assim, ó: estou muito surpreso em ver que vocês estão passando tão depressa daquele que o chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Nós vemos que os Gálatas, eles despertam agora no apóstolo Paulo um personagem que a gente costuma ver na internet, que o pessoal brinca muito, né? O tio Paulo Cajadadas. A gente vê que os Gálatas começam a despertar essa ira em Paulo, porque afinal, era uma igreja que havia acabado de aceitar a Cristo, era uma igreja que havia acabado de ser fundada, mas eles estavam deixando, né, se levarem pelas doutrinas de um falso evangelho, que o apóstolo até diz, um outro evangelho, que na verdade não é evangelho coisa nenhuma. Então a gente percebe que quando nós estamos em contato com mensagens, com pessoas que não estão arraigadas em Cristo, nós começamos a receber também mensagens que não são o evangelho do Senhor. E isso também vai petrificando o nosso coração. Paulo está destacando pessoas que começaram bem, começaram na graça, começaram no Espírito, mas agora estavam tentando viver por conta própria. Agora, o entendimento deles não era baseado na palavra, mas era baseado naquilo que eles pensavam que era o Evangelho. Agora, as atitudes deles não eram mais baseadas pelos ensinamentos de Paulo, que eram ensinamentos aprendidos pelo próprio Senhor Jesus, mas eles queriam trazer de volta a cultura dos judeus, a qual eles haviam saído para dentro do cristianismo. E a cultura dos judeus era imposta muito pela lei, então a criança tinha que ser ali circuncidada, né? Os mandamentos deveriam ser guardados, o sábado deveria ser guardado. Então eles olham para o evangelho e falam assim, gente, mas o evangelho está fácil demais, mas o evangelho está muito liberal, cadê a lei, cadê as obrigações que nós precisamos fazer? E pasmem, olhar o evangelho como nós olhamos nos dias de hoje, a gente percebe que é muito difícil nós seguirmos o evangelho. Se nós não estivermos na dependência de Deus, se nós não estivermos com o coração rendido ao Senhor, com certeza a gente vai ter dificuldade de viver o evangelho. Mas pelo visto, a igreja na Galácia, ela estava achando muito fácil. Então eles queriam incrementar o evangelho, eles queriam somatizar coisas ao evangelho. E isso mostrava o quê? Que eles estavam tirando o governo da sua vida espiritual das mãos de Cristo e estavam colocando nas suas próprias mãos. Eles estavam agora sendo guiados pela vontade da sua carne. Eles estavam agora sendo guiados por essa vontade que cada um de nós temos, que sempre vai nos levar para longe do Senhor. Pastor, mas como que é isso? Eu tenho uma vontade que sempre vai me levar para longe do Senhor. Então quer dizer que eu nunca vou conseguir viver o evangelho de fato. Amados, é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Nós precisamos semear no Espírito. Porque se nós semearmos na nossa carne, a gente não vai crescer espiritualmente. E eu pergunto para você, será que na igreja brasileira hoje há sede para crescer espiritualmente? Será que de fato nós temos vontade, sabe, de conhecer mais de Deus, de nos aprofundarmos mais no Senhor? Ou nós estamos satisfeitos com a nossa vida? Nós estamos satisfeitos com a forma que a igreja tem sido conduzida? Nós estamos satisfeitos com os ensinamentos que nós temos recebidos? Afinal, nós temos aí na internet muitas opções para a gente ouvir, muitos pastores para a gente seguir. Então deixa que eles mastiguem o evangelho e eu apenas pegue essa comida requentada, eu apenas pegue essa comida mastigada. O apóstolo Paulo está dizendo, olha, vocês precisam abandonar a carne de vocês. E aí a gente olha para esse texto e pensa, mas eu não vivo mais na carne. Afinal, eu não consumo mais pornografia. Afinal, eu não tenho mais uma vida, né, de sexo ilícito com pessoas que eu não sou casada, com qualquer pessoa. Mas eu não bebo mais, eu não me embriago mais. Mas eu não minto mais. Agora eu só sou da igreja. Agora eu só participo da igreja. Amados, carne é tudo aquilo onde Jesus não é o centro. Se Jesus não é o centro da sua vida, você está vivendo conforme a sua vontade, ou seja, conforme a sua carne. Então, Paulo está dizendo, olha, a carne não são pessoas imorais, são pessoas autossuficientes, pessoas ativas, mas desconectadas da fonte, como se pudessem fabricar a própria maturidade espiritual. E sabe como que eu comecei a me despertar para essa espiritualidade enrijecida? Exatamente há 3 anos atrás.
Há 3 anos atrás, o Senhor me envia, né, para a região sul de Rio Verde. E lá eu começo a ter que colocar em prática o ofício de um pastor, que é comer a palavra de dia, de tarde e de noite, meditar na palavra. E pasmem, a palavra do Senhor foi o diagnóstico final que eu tive sobre uma espiritualidade enrijecida. Eu percebi que após 16, 17 anos de fé, eu não tinha bagagem suficiente para assumir o cargo pastoral. Sabe por quê? Porque a gente pensa assim, eu almejo o pastoreio, quando eu chegar no pastoreio, isso vai mostrar o quê? Que agora eu estou preparado, agora eu estou pronto, agora eu estou capacitado para ensinar, estou capacitado para ser exemplo, agora eu estou capacitado para ouvir, estou capacitado para orientar. Meus amados, foi ali que eu percebi que eu precisava voltar para o primário da vida cristã. Quase que eu volto aqui para o pastor Antônio e falo assim, pastor, eu não estou preparado, descobri que eu sou novo na fé, descobri que 18 anos de caminhada, 16 anos de caminhada não significa nada, mas a palavra me deu o alicerce. Sabe o que ela diz? Não é sobre você, é sobre Jesus. Não é sobre o que você construiu em 17 anos de fé, é sobre o que Jesus fez na cruz. Confie em Cristo, entregue a sua vida a Cristo, entregue a igreja para o dono da igreja, para Cristo, porque é Ele quem vai trabalhar, não somente no seu coração, mas no coração da igreja. Amados, viver no Espírito é confiar no Senhor, viver no Espírito é depender do Senhor a todo momento. E Paulo vai usar uma linguagem muito simples para falar com a igreja. Ele não vai usar algo filosófico, mas ele vai usar uma ilustração que era muito comum naquela região, a agricultura. Ele vai falar sobre a semeadura, ele vai falar sobre algo que ele viu também nas planícies de Tarso, ele vai falar sobre algo que era ali cotidiano da igreja na Galácia. Ele vai falar sobre semente, terra, campo, colheita. Sabe por quê, meus amados? O apóstolo Paulo pega a vida espiritual e traz para algo cotidiano, porque ele está mostrando que a espiritualidade, ela não pode ser fabricada. Não tem como você fabricar uma vida espiritual. Não tem como você construir uma intimidade com o Senhor, se não render o seu coração para Ele. Então ele vai falar sobre essas figuras de linguagem. A vida espiritual, ela precisa o quê? Ser cultivada, amados. Nós vemos as pessoas dizendo assim, olha, o culto na quinta-feira foi maravilhoso, mas foi apenas um momento. Olha, o culto de domingo tem sido maravilhoso, mas deixa eu te falar, será que nós estamos construindo o nosso relacionamento com o Senhor de culto a culto? Será que nós estamos esquecendo da segunda-feira, estamos esquecendo de terça, de quarta-feira, e só nos lembrando do Senhor na quinta? Deus está nos chamando a cultivar um relacionamento diário com Ele. É todos os dias em contato com a palavra, é todos os dias com o coração aberto, é todos os dias entregando a nossa vida ao Senhor. Porque a vida espiritual não é algo que a gente produz na força do braço, é algo que cresce quando a gente aprende a depender do Senhor. Dependa de Jesus, dependa do Espírito Santo. Faça uma autoavaliação e veja se a sua dependência está no seu conhecimento ou está no conhecimento que está em Cristo. Isso não é só um ensino bíblico, é algo que os cristãos mais profundos da história entenderam. Achei interessante, falava aqui, minha visão caiu na logomarca do Seiva. É uma árvore com raiz, falando novamente que a vida espiritual precisa ser cultivada. Ferramentas, culto, seiva, capacitação teológica, meus amados, não podem ser desprezadas, mas elas não são as únicas ferramentas. Deus está te esperando na intimidade do seu quarto. Vir no culto e receber a presença de Deus é maravilhoso. Afinal, a minha conversão não se deu no meu quarto. Eu me converti num culto como esse. Deus marcou a minha vida num culto como esse. Mas a gente não pode, colocar apenas nas reuniões da igreja uma oportunidade de sermos impactados pelo Senhor. Deus quer nos impactar a cada dia. Então, se nós não cultivarmos a nossa vida pós-igreja, nós não vamos crescer espiritualmente. E existe uma teologia, uma área da teologia que ela é muito pouco falada. Eu acho que as pessoas têm medo de falar dessa teologia. O professor Rafael está aqui, né? O senhor tinha que estar na reunião, não tinha não? Tinha que estar aqui mesmo?
Para me avaliar? Como que é? Mas enfim, existe uma área da teologia que é a espiritualidade cristã histórica, aonde muitos monges católicos na época, até porque não havia tido a reforma protestante, eram inspiração para a vida devocional. Né? Nós temos ali, quando a igreja ela é concedida, né, por volta do ano de 300 pelo Edito de Milão, a igreja se torna livre, se torna ali popular. Nós vemos que a igreja ela é invadida pelas pessoas por aquilo que ela passa a representar de maneira política. E muitas personalidades naquela época, né, queremos destacar aqui, o Antônio ficou conhecido como Antônio do Deserto. Eles ficam revoltados com essa situação e eles vão para o que vamos chamar de deserto, vão ali para o Egito, vão ali para alguns países daquela região, para terem essa vida devocional com Deus. Eles vão praticar o silêncio, eles vão praticar a meditação, eles vão praticar a oração, eles vão praticar a constância no dia a dia, longe dos holofotes da igreja, que agora, né, estava ali sendo popularizada. Séculos depois, vai surgir nomes históricos como do irmão Lourenço, Teresa de Ávila e também da Juliana Norris, que vai replicar esse chamado para a espiritualidade clássica cristã, que é o quê? Uma vida diária de oração, devoção, meditação na palavra e conexão com o Senhor. E hoje em dia não se fala muito sobre isso, sabe por quê? Porque nós vivemos na geração do imediatismo. Hoje em dia não se fala muito sobre isso, sabe por quê? Porque nós temos opções para tudo. Então nós temos ali, sabe, uma opção que vai fazer com que a gente receba uma oração de maneira imediata. Nós temos opções ali que pessoas vão poder pensar por nós, pessoas vão pensar a fé por nós. E aí a gente vive nesse aceleramento e nós vamos deixando de lado essa construção diária de relacionamento com o Senhor. Mas, meus amados, Deus ainda espera os seus filhos na intimidade do quarto. Deus ainda espera os seus filhos, sabe, no silêncio de um dia corrido. Você precisa pelo menos uma vez por semana que seja, tirar 30 minutos para ficar em silêncio, meditando no Senhor, lembrando do Senhor. Você precisa gastar pelo menos ali, sabe, male, você que não tem esse hábito, 20 minutos de oração com o Senhor. Se não for todo dia, dia sim, dia não, meu amado, mas comece para que isso seja constante na sua vida. Nós precisamos começar a construir pequenas práticas repetidas e a história vai nos mostrar que a simplicidade também gera crescimento espiritual. Você vai participar do Seiva, você vai participar do Néctar. Tire pelo menos um dia da semana para meditar naquilo que você ouviu, naquilo que você aprendeu. A mensagem que você ouve no culto, você precisa parar e você precisa, sabe, permitir que ela crie raiz no seu coração. A santidade ela não se produz, a santidade ela cresce como uma semente. Você vai ter que preparar o solo. Se você está satisfeito com a sua vida espiritual, meu amado, eu preciso te dizer, se Jesus é constante na sua vida, amém. Mas se você está satisfeito só por vir e participar de um culto, e achar que isso significa que você é uma pessoa salva, que você é uma pessoa espiritual, a palavra de Deus está nos mostrando algo diferente. O apóstolo Paulo está dizendo, quem semeia no Espírito, colhe vida eterna. Ele está dizendo o quê? Você precisa cooperar com Deus. Pastor, mas o que é isso? Nós somos cooperadores de Deus. Tem uma linha teológica que diz que o homem não pode fazer nada. Mas o apóstolo Paulo está dizendo, quem semeia? Você vai plantar que seja um pé de milho, se você não pegar uma semente e não colocar na terra, o pé de milho não vai nascer. E é isso que o apóstolo Paulo está dizendo, se você não pegar o seu joelho, se você não pegar a sua Bíblia, se você não fechar a sua boca e se conectar com Deus, você não vai plantar no Espírito. Nós queremos colher uma vida espiritual, nós queremos colher uma intimidade com Deus, mas nós não estamos plantando essas sementes. Talvez o nosso problema não seja a falta de conhecimento, talvez seja de tentar produzir fruto na força da nossa carne. E é por isso que essas palavras de Paulo são diretas. Não se enganem.
Aquilo que você plantar, você vai colher. E muitas vezes nós temos vivido numa geração, sabe, de plantio indesejado. A gente não se atenta para a palavra de Deus e a gente começa a lançar sementes da nossa carne. E aí a nossa vida não vai para frente, a gente não sabe por quê. A nossa vida não vai para frente, mas afinal eu participo das orações, afinal eu sirvo nos ministérios. Por que está dando tudo errado? Porque nós não estamos lançando as sementes corretas. Nós precisamos lançar sementes espirituais. A semeadura correta nos livra da estagnação espiritual. Faça uma análise da sua vida hoje, amado. Se o seu coração estiver saudável espiritualmente, se a sua vida com Deus estiver, sabe, 100% nessa noite, glória a Deus. Mas pode ser que você se encontre como o jovem rico, que chegou para Jesus com um coração cheio de conhecimento, sabendo da lei, sabendo quem era Cristo, e falando, mestre, o que eu preciso fazer para te seguir? Só que Jesus não vai falar sobre riqueza, Jesus vai falar sobre aquilo que dominava o coração dele. Jesus vai falar sobre as sementes que ele lançou e colocou nele um coração materialista. Jesus diz, vende tudo e me segue. Ele não vendeu, sabe por quê? Porque ele estava colhendo o plantio da carne. Ele não sabia, ele chegou achando que era aprovado. Ele achou que Jesus iria ver ele e falava, olha, é o jovem rico, vai financiar meu ministério. O que eu tenho que fazer para te seguir, Jesus? Nada, meu amado, pode vir que está tudo perfeito. Mas Jesus falou, não, existe algo no seu coração, talvez uma semente pequena, que ela está petrificando o seu coração, chamada dinheiro, e você precisa arrancar o amor ao dinheiro no seu coração para me seguir. E da mesma forma é o nosso coração nessa noite. Será que existe algo que está nos impedindo de crescer no Senhor? Será que existe algo que de fato não está deixando com que nós tenhamos esse entendimento de que nós precisamos crescer em Deus? Como que está o seu coração nessa noite? Seu coração hoje está queimando por mais de Deus? Quantos querem mais de Deus aqui nessa noite? Quantos querem ser cheios do amor de Deus aqui nessa noite? Quantos querem lançarem sementes no Espírito nessa noite? Eu quero destacar frutos de quem semeia no Espírito. E o primeiro fruto de uma pessoa que está semeando no Espírito, ela tem um coração que deseja estar mais com Deus. Amado, eu não estou falando mal de você vir no culto, tá? Não pense nisso. Mas você deseja mais estar na igreja ou estar com o Senhor? Não, pastor, eu oro toda semana em casa, mas quando eu estou na igreja é um momento de comunhão, e eu sei que Deus derrama na comunhão também. Então, meu amado, glória a Deus, o seu coração deseja por mais de Deus. Quem semeia no Espírito desenvolve fome e não obrigação. Você não vem para a igreja porque você está escalado. Você vem para a igreja porque você tem fome de servir o corpo de Cristo. Você não vem para a igreja, sabe, porque você quer aprender simplesmente uma palavra. Não, porque você quer aprender a palavra e ser cheio do Espírito Santo. Você quer, sabe, que aquilo que o Senhor está falando verdadeiramente venha gerar uma planta no seu coração da vontade do Senhor. Quem deseja estar mais com Deus tem prazer no secreto e não só no culto público, amado. Se você se sente bem só na igreja, você precisa rever os seus conceitos. Pastor, então eu vou parar de vir na igreja, agora eu só vou ficar no meu quarto. Não é isso que nós estamos falando. Eu estou dizendo, tenha amor pelo secreto, que você também vai ter amor saudável pelo culto público. Existe de fato, amado, uma unção muito preciosa quando a igreja do Senhor se reúne. Mas quando os filhos com fome se reúnem, pode ter certeza que o Espírito de Deus desce com mais presença. A oração, ela deixa de ser um dever e ela vira uma necessidade. Você não se sente mais agora obrigado a orar. Você sente a necessidade de orar. Porque de fato a oração é o momento que você vai se conectar com o Senhor. Eu estou lendo um livro chamado Celebração da Disciplina, de Richard Foster. Ele é um pastor quaker, né? A gente vai estudar os quakers no seminário, a gente fica com medo, achando que é um grupo herege. Mas os quakers são um grupo que a gente chama, né, de espiritualidade mística, né? A palavra mística também é algo que é muito deturpado no meio gospel. A gente quer falar assim, fulano é espiritual, a gente fala que é místico. Mas o sentido da palavra místico é a pessoa que tem um profundo relacionamento com Deus. E nesse livro, o Richard Foster, ele começa o primeiro capítulo falando, né, dentre as disciplinas espirituais, ele vai falar sobre a meditação, e a segunda disciplina que ele vai falar é a oração.
E para você que é Batista Nacional, ovelha do pastor Antônio, você pensa assim, ó, oração é comigo mesmo. Oração é Igreja Batista Nacional Central, oração é o pastor Antônio. Só que acontece que esse livro ele trouxe o entendimento do porquê a oração é tão importante. E eu percebi, caminhando com o pastor Antônio tantos anos, por que eu comecei a entrar no automático. Eu perdi verdadeiramente qual era a essência de uma vida de oração. E Richard Foster ele vai dizer que a oração ela é a disciplina ela é a disciplina principal. Porque quando eu li eu confundi com o mais importante. Mas ela é a disciplina principal, ou seja, ela não é a mais importante, mas através da oração você consegue fluir em todas as outras disciplinas espirituais. Ou seja, até para estudar nós precisamos ter uma vida de oração. Então não adianta a gente se apegar tanto ao conhecimento se a gente não parar para ouvir aquele que é o verdadeiro conhecimento. Não adianta a gente querer conhecer a Bíblia de capa a capa, se nós não conhecermos o autor da Bíblia. Então a consciência da presença de Deus no cotidiano e uma busca espontânea pela palavra é um fruto de uma pessoa que está semeando no Espírito. Ou seja, se o seu desejo de estar com Deus é mais forte do que você comer, é mais forte do que você trabalhar, é mais forte do que você até mesmo se relacionar com seus amigos, você está semeando no Espírito. Pastor, mas isso aí é demagogia, pastor. Como assim? Não, a palavra de Deus diz, amar a Deus acima de todas as coisas. O problema é que nós não podemos confundir amar a Deus e esquecer todo o resto. A gente precisa ter sabedoria para desenvolver, né, todas as áreas da nossa vida. Então, se você olhar, né, no próprio livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 25, Paulo diz, se vivemos no Espírito, precisamos andar no Espírito. Sabe o que acontece com o novo na fé? A gente pensa que andar no Espírito, eu falo por mim, eu pensava que andar no Espírito era se mover nos dons espirituais. Andar no Espírito era profetizar, andar no Espírito era falar em línguas, andar no Espírito era, sabe, orar e uma pessoa ser curada. Meus amados, isso é mover nos dons. Mover nos dons é uma coisa, viver no Espírito é outra. Viver no Espírito é estar conectado com Deus. E quando você está conectado com Deus, amado, você sabe quando você vai orar para uma pessoa ser curada. Quando você está conectado com Deus, quando o seu pensamento está em Deus, verdadeiramente os seus pensamentos serão os pensamentos de Deus. E aí realmente você vai entregar uma palavra de Deus para as pessoas. Só que a Bíblia vai dizer que as pessoas que se movem nos dons, elas não são obrigadas a terem uma vida com o Espírito Santo. O dom, uma pessoa que se move muito no dom, não significa que ela tenha uma vida com o Espírito Santo. A palavra de Deus vai dizer, né? Senhor, em teu nome, a pessoa vai chegar no céu. Senhor, em teu nome eu curei enfermos. Em teu nome, Senhor, eu fiz milagres, eu fiz sinais. E Jesus vai dizer o quê? Olha, aparta-te de mim porque eu não te conheço. O maior problema de uma pessoa que se move muito nos dons é ela achar que ela está aprovada, que ela está salva. Mas se ela não tiver uma vida de comunhão com Deus, de fato, isso é apenas dom, não é vida no Espírito. Amém? Então, primeiro sinal de quem está semeando no Espírito, deseja estar mais com Deus. Segundo, ele tem facilidade em conhecer a vontade de Deus. Intimidade gera sensibilidade espiritual. Pastor, eu ando confuso. Pastor, eu não sei o que fazer, eu não sei que decisão tomar. Pastor, me atende, pastor, conversa comigo. Irmãos, o pastor está aqui para atender, está aqui para te ouvir, está aqui para te aconselhar. Mas deixa eu te falar um negócio, existe um gabinete, existe um gabinete pastoral que quem atende é Jesus Cristo. E sabe como que você acessa esse gabinete? Você precisa estar em comunhão constante com Deus. Paulo vai dizer, orai sem cessar. Mas deixa eu falar um negócio para você. Quem consegue orar a todo momento em pensamento? Porque eu já tentei várias e várias vezes e falo, Deus, mas como assim? Se está na sua palavra, se é uma orientação, como que a gente não consegue? Aí Deus vai dando as ferramentas, né? Estou buscando a resposta nesse livro, Celebração da Disciplina. Lá ele vai ensinar essa prática, né? E o que acontece? Quando nós estamos conectados com o Senhor a todo momento, a nossa confusão interior diminui.
Eu não estou aqui dizendo que você não pode buscar um atendimento pastoral, você deve. Você deve pedir ajuda, é para isso que nós somos igreja, é para isso que nós somos corpo. Mas muitos dos seus problemas que você não tem conseguido resolver sozinho, você vai conseguir resolver na intimidade do seu quarto. Aquele que semeia no Espírito, ele tem facilidade em conhecer a vontade de Deus, ele tem um discernimento mais rápido, ele tem decisões menos carnais, e ele obedece ao Senhor de maneira mais objetiva e simples. Se você tem dificuldade de praticar algo que a palavra de Deus está dizendo que você precisa fazer, urgentemente você precisa ir no gabinete do pastor Jesus. Quanto mais você se relaciona com o Senhor, mais Ele trabalha dentro de você. Quanto mais você se relaciona com o Senhor, mais, sabe, Ele gera quietude no seu coração. Quanto mais você se relaciona com o Senhor, você que se torna mais parecido com Ele. Em Gálatas capítulo 5, versículo 16, Paulo vai dizer que nós somos guiados pelo Espírito. Quando você acorda pela manhã, o Espírito Santo está lá com você, amado. Quando você vai no banheiro para escovar os dentes, o Espírito Santo está com você. Quando você vai vestir a roupa para trabalhar, o Espírito Santo está do seu lado. Quando você abre o portão para você colocar o pé na rua para ir trabalhar, o Espírito está ali com você. E por que nós muitas vezes esquecemos disso e não falamos assim: Espírito Santo, obrigado pela tua presença nessa manhã? As pessoas nos ensinam errado muitas vezes. A gente acha que o Espírito Santo vem quando a gente sente a presença, quando a gente sente um toque. Ele vem nesses momentos, mas Ele está a todo momento comigo e com você. Sabe, começa a falar assim: Espírito Santo, obrigado por essa manhã. Obrigado por mais um dia, governa os meus passos, me guia, me rege, me guarda, me direciona. E se possível, para 5 minutos e fala com Ele. E se possível, para 10 minutos ali e lê um versículo e começa a pensar nesse versículo. Sabe, você quer orar a todo momento, pega um versículo e fica pensando nele a semana inteira. Gálatas capítulo 6, versículo 7. Não se engane o homem, aquilo que ele semear, ele colherá. Aquele que semeia da carne, colherá a destruição. Mas aquele que semeia para o Espírito, colherá a vida eterna. Passa a pensar isso a semana inteira. A gente quer complicar, não, eu preciso pegar a Bíblia aqui, eu preciso fazer o contexto desse versículo, eu preciso fazer a exegese, preciso fazer a hermenêutica. Aí sabe o que vai acontecer? Jesus não chamou todo mundo para ser teólogo. Você vai olhar para a Bíblia e vai falar assim: nossa, mas é difícil demais entender isso aqui. Não, deixa. Eu vou na igreja lá, alguém vai me explicar. E aí, Deus está dizendo nessa noite: leia um versículo e medite nesse versículo. As pessoas querem exigir que todo mundo seja teólogo, amado. Jesus não chamou todo mundo para ser mestre. Se todo mundo fosse chamado para ser mestre, né, não tinha ninguém sentado na cadeira, estava todo mundo em pé ensinando, Tatiana. Se Jesus tivesse chamado todo mundo para ser pastor, não existia ovelha não, só tinha pastor. Então por que a gente vai colocar um fardo nas pessoas que elas não vão conseguir carregar? Então, amado, não precisa você estudar essa Bíblia de uma maneira, sabe, teológica, mas pelo menos carrega cada versículo no seu coração. Sabe, pega cada versículo de fácil entendimento e medita nele a todo momento, porque aquele que semeia para o Espírito, ele tem facilidade em conhecer a vontade de Deus. E por fim, nessa noite, mais uma característica de quem está semeando o Espírito: ele tem o desejo de auxiliar o próximo constantemente. Eu achei interessante porque quando chega no capítulo 3, que o Richard vai falar sobre oração, ele diz assim: eu tenho muitos tipos de oração para falar com vocês, mas eu vou me atentar nesse capítulo a falar apenas pela oração intercessória. É comum para você esse termo? Porque o que eu mais aprendi com o pastor Antônio foi sobre intercessão, sobre orar pelas pessoas. Vamos lá para a trilha de oração? Quem decorou a trilha de oração? Deixa eu ver aqui. Pastor Antônio não está falando de trilha de oração aqui não, gente. Adoração, louvor, agradecimento, revestimento, confissão de pecados. Eu sempre confundo entrega e consagração. Qual que é primeiro?
Para aí. Depois da petição vem o quê? O que é intercessão, gente? Orar pelo próximo. O nosso pastor ensina a gente a orar pelo próximo. Pastor Antônio está dizendo, eu semeio no Espírito, sabe por quê? Porque eu me preocupo com o próximo. E eu te pergunto, você está orando pelo próximo? Será que nós estamos orando pelo próximo? Quem semeia para o Espírito, ele quer ser esse auxílio constante. Anne, você está precisando de alguma coisa? Jonathan, você está precisando de alguma coisa? Mas hoje em dia a gente vive a geração do quê? Eu no meu mundo fechado, preocupado comigo mesmo. Porque eu quero saber se eu estou por cima da situação ou não. Gente, isso aí é coisa que a gente vê lá fora a todo momento. Quem está preocupado com o próximo? Quem está preocupado com as pessoas? Então nós vemos o quê? A oração intercessória, ela é uma forma de ajudar as pessoas. Se você não tem tempo, se você não tem dinheiro, você tem a disposição de orar pelas pessoas. E acho interessante que ele vai falar no livro, ele como pastor, e ele fala, olha, existiam problemas na minha igreja com pessoas que eu não conseguia resolver e eu comecei a orar por essas pessoas. Mas ele ensina uma forma de oração diferente. Ele vai, no primeiro capítulo, ele vai falar sobre meditação, e ele vai nos ensinar a, em pensamento, nós analisarmos uma situação, né, de acordo com aquilo que nós desejamos. Tá? Não se escandaliza não, lá ele explica, ele é bem bíblico, né? Então ele está ali nos dando uma versão bem prática sobre oração, e aí ele fala, olha, eu comecei a orar e mentalizar as pessoas mudadas. Eu pedia, Senhor, muda essa pessoa, muda esse comportamento, e ele começava também a pensar sobre isso. E ele começou a ver transformações na vida das pessoas que ele orava. Amado, quem semeia no Espírito ora pelo próximo. O Espírito sempre nos move para fora, nunca para dentro. Quem vive no Espírito está mais preocupado com o coletivo, com o corpo, do que com ele mesmo. Eu vou falar porque eu tenho lugar de fala, tá bom? Fiquei aqui no louvor mais de 15 anos, né? O que é mais legal no louvor? Eu estou vendo pelas lives agora, né? Tem o coro e BNC. Tomara que a Daniela e o Lucas não me enforca depois. Mas sempre tem alguém com microfone, e nunca é a mesma pessoa. Está sempre trocando. E aí quem não está com o microfone na mão, está sorrindo e está cantando. Na minha época não era assim não. Na minha época, se a gente não era escalado para cantar, a gente ficava emburrado. Quantas vezes eu fiquei emburrado? Uma vez tiraram meu microfone do retiro, tive só que tocar violão. Sabe o que é isso? Imaturidade. Porque a gente tem que ficar feliz porque o nosso irmão está cantando e a gente está servindo. Então, parabéns para o Ministério de Louvor, para o Coro IBNC. É lindo a gente ver as lives da igreja. Eu tive no aniversário aqui impactado. Porque verdadeiramente a gente vê unidade, a gente vê entrega no coração das pessoas. A gente sabe, não vê, fulano quer aparecer, Beltrano quer aparecer. Não, a gente vê o quê? Cristo aparecendo na vida das pessoas. Quem semeia pelo Espírito procura de maneira constante auxiliar ao próximo. Olha que característica: intercessão espontânea, sensibilidade à dor do outro, serviço prático, generosidade natural. O apóstolo Paulo vai dizer aqui em Gálatas, servir uns aos outros. Irmão, quer saber se você está semeando o Espírito? Você tem prazer em servir as pessoas? Você tem prazer de realmente, chegar aqui na igreja, aí vem a diaconisa e traz uma água para você. Aí a gente fica até constrangido, né? Mas a pessoa está ali o quê? Fazendo de coração, servindo com amor. E essas são características de pessoas que estão semeando no Espírito. Então, primeira característica de quem está semeando no Espírito: deseja estar mais com Deus. Segundo, tem facilidade em conhecer a vontade de Deus. Terceiro, tem auxílio constante ao próximo. E quarto, meu amado, tem uma transformação interior que transborda. Hoje é um sermão batista, 4 pontos. Então, para encerrar, você semeia pelo Espírito, Deus vai transformar o seu interior, sabe? Antes mesmo de você querer bênçãos materiais, você vai ver que o seu coração está sendo transformado. Uma alegria sobrenatural está entrando dentro de você. Sabe, o salário está atrasado, está passando dificuldade na escola, está vivendo problema de saúde, mas tem aquela paz interior. Da onde que vem essa paz? Da onde que vem essa alegria? Vem de semear no Espírito. Então, esse transformar, ele começa a transbordar. E quando o coração é transformado, as decisões vão melhorar. Amado, você vai começar a ter uma mente mais clara e mais limpa para tomar decisões.
Às vezes vai vir uma situação de ira, sabe, de raiva, sabe quando a panela pega pressão? Aí vem a pressão, de repente faz tss. Você que sofre com ira como eu, estou confessando aqui, de repente acontece uma situação, mas dá uma raiva tão grande que você fala assim, não vou falar nada. Aí essa raiva vai subindo, vai subindo, vai subindo, vai subindo. De repente quando você vê, você começa a brigar com o filho, você começa a brigar com a esposa, você começa a brigar com não sei quem. Amado, se Jesus está transformando o nosso interior, vocês estão indo aí, né? Estou achando que eu tenho uns companheiros aqui. Quando Jesus começa a transformar nosso interior, essa pressão, ela é dissipada. Aí aquela vontade, sabe, de você falar assim, meu amado, vai subir no pé de coqueiro, né? Para você catar um coco lá de cima, você vê que não tem mais, aí você tem paciência. Aí você fala, nossa, mas que paciência inexplicável você tem. Né? Quando o Luciano Subirá lançou aquele livro da cultura do jejum, né? Eu e mais uns amigos aqui, a gente nos aventuramos, né? Nós nos aventuramos em jejuar. E aí eu lembro que o Luciano dá um testemunho que ele estava, não sei quantos dias de jejum, 30 dias, era 40, né? E ele estava numa paz, numa paciência, ele fala que ele também é uma pessoa bem estourada. E a esposa dele começou a provocar ele, e ele estava tranquilo, e ela falou assim, nossa, mas até o seu temperamento mudou. E aí eu estava jejuando lá em casa também, e aí minha esposa falou um negócio, que sempre que ela fala, a panela de pressão estoura. Aí eu nem percebi e continuei conversando com ela, e ela falou assim, nossa, mas você está mudado mesmo, né? Falei, Jesus, preciso voltar a jejuar, essa panela de pressão está voltando de vez em quando. Então, amados, essa transformação, ela começa a transbordar, os relacionamentos melhoram, os impulsos desordenados diminuem, vícios caem, a ansiedade diminui, o caráter amadurece. Consequentemente, a vida como um todo tende a florescer, amado. Não estou falando aqui para você buscar a Deus pelos benefícios que Ele pode te dar, mas quando você busca e se relaciona com Deus, não tem como esses benefícios te alcançam. Pastor, mas está difícil demais. Persevera. Qual que é o seu objetivo para 2026? Talvez já tem muita gente aqui que já chutou o balde. Não, já não deu certo mês, janeiro já está aí, já não consegui fazer nada, chutei o balde. Vai lá e busca, meu amado. Porque esse processo de mudança é difícil mesmo. Esse processo de mudança é demorado. Mas é a didática de Deus, senão Ele não comparava com o plantio. Cadê a sua semente, meu amado? Você quer fazer tanta coisa nesse ano. O Espírito Santo está falando aqui agora, existem pessoas aqui que desistiram de projetos esse ano. Não precisa levantar a mão não, mas cadê você? Eu sei que você está aqui nessa noite, o Senhor está te chamando. Vai buscar o balde e vai preparar a semente e colocar na terra, porque é no tempo de Deus que a semente vai germinar. É no tempo de Deus que vai acontecer, e nesse tempo, o que eu faço? Deixa ser trabalhado pelo Senhor. Como que nós cooperamos com Deus? Como que nós podemos fazer essa cooperação? Busca a semente, prepara a terra, planta a semente, dá trabalho ou não dá? Suja as mãos ou não suja? Demais. Então por que você acha que com Deus é assim? Muita gente da teologia da prosperidade está vendendo mentira aí na internet, em igrejas na cidade inteira. A principal característica que o pastor Antônio fala desde que eu cheguei aqui, é que as pessoas que ficam aqui, elas falam, eu fico aqui porque a palavra confronta. E se a palavra confronta, ela trabalha no nosso interior, e se o nosso interior é trabalhado, ele floresce. Então, amados, não tem nada de ser impaciente aqui não, não tem nada de achar que Deus está demorando não, não tem nada de achar que, isso aqui não é para mim não, e é para você sim. Prepara a semente para plantar, porque nessa noite a chuva do Espírito vai molhar essa terra. E depois que você cavar a terra, que você sujar as mãos, você vai lavar as mãos, você vai ver a água do Espírito trazendo refrigério. Você vai ver no refrigério do Senhor inundar o seu coração, e aquilo que você achava que era difícil, aquilo que você achava que era impossível, você vai ver que vai começar a ser fácil. Amados, o Evangelho é algo difícil. Mas deixa eu contar um segredo para você, só no começo. Depois que a semente rompe, é só esperar o fruto. Você sabe quem que acha o Evangelho difícil? Quem não tem paciência para esperar.
Você sabe quem acha o evangelho difícil? Quem não consegue esperar o agir de Deus. Irmão, Deus faz o que quer, surpreende quando Ele quer, né? E aí? E se Ele não quiser fazer agora? Porque se tem pastor na internet, se tem igreja aí fora, falando que Deus faz de maneira instantânea, meus amados, corre que é cilada. Corre que é heresia. Porque eu tenho certeza que os pais que estão aqui nessa noite, não dá nada de mão beijada para filho, não. E se você está dando, você está estragando seu filho. E você acha que com Deus é diferente? Você acha que Deus não quer trabalhar o seu caráter? Você acha que Deus não quer trabalhar o seu interior? Você acha que Deus não sabe que Ele colocou um dom fantástico em você? Ah, pastor, mas eu não estou sendo reconhecido pelo meu dom. Uai, mas se é Deus que colocou o dom, você está esperando o reconhecimento de quem? Deus está esperando trabalhar no seu caráter para te colocar no lugar que Ele precisa te colocar. Você acha que quando Deus me enviou para pastorear é porque eu estava perfeito? Não, Ele sabia que era no pastoreio que eu ia ser esmagado. Aí eu começava a estudar assim, falava, meu Deus, por que eu não estudei antes? Porque estava satisfeito, Jonathan, né? Cantava no louvor, gente, eu já servia a Deus, amava participar da intercessão, orava. Rapaz, o Espírito Santo me usava, eu entregava umas palavras para o povo aí, e o negócio era verdade. Uai, gente, para mim eu estava pronto. Falei, vou pastorear, estou passando a hora. Pastor Antônio pode me enviar. Rapaz, cheguei lá, começou a prensa. Falei, mas que é isso, rapaz? Aí você lia, você estudava, você falava, mas você orava. Falava, meu Deus do céu, não estou sabendo nada da fé. Estou nascendo agora. E se está difícil, meus amados, um evangelista, né, foi ordenado esses dias. Imagina para um pastor de 20, 30 anos nas costas, como que está a jornada, né? Porque o que o apóstolo vai falar no final aqui para a gente encerrar? Coloca para mim, por favor, versículo 9. Até fechei aqui. E não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo faremos a colheita. Senão o quê? Senão o quê? Desanimar é uma opção para o crente? Sim ou não? Desanimar é uma opção para o crente? Sim ou não? Então, meus amados, se tiver semente de desânimo aí, joga para fora. Tira esse problema da sua vida, porque isso aí está te impedindo de crescer. Agora você deve estar lembrando de alguém, né? Pastor, mas eu conheço alguém. Pensa numa pessoa desanimada. Mas sabe o que é mais interessante? Quando a gente estuda o Evangelho, pastor Rafael, a maioria dos autores bíblicos vão dizer assim, dos teólogos, né? Vão dizer assim, a transformação que acontece dentro de você, você tem que conviver e aceitar que é para você, não é para o próximo. Porque a gente começa a aprender essas coisas, a gente quer, fulano, você tem que mudar. Fulano, tô lendo um livro aqui bom demais, e tô vendo que você está fazendo errado. Mas a Bíblia vai dizer, você é a transformação, e a pessoa vai ser inspirada pela transformação da sua vida. Irmão, começa a falar menos e ser mais exemplo para você ver. Porque o Richard Foster, no livro dele, até estou falando muito porque é algo que eu estou lendo agora, né? Ele vai dizer, a oração ela é algo que ela se expande, agora eu não lembro se essa é a palavra, né? Mas é algo que vai além de nós. Então, quando você tem uma vida de oração constante, diária, ela contagia as outras pessoas, sem elas saberem. Sem mesmo você saber. E é por isso que a gente começa a ver e entender, então isso que eu estou aprendendo é para mim mesmo, é porque é eu que tenho que mudar. Mas como que eu vou mudar? Porque eu sei que fulano é desanimado. E a Bíblia está dizendo, não desanima. Amado, nós aprendemos, ora pelas pessoas. E espera essa transformação interior transformar e transbordar na vida de outras pessoas. Espera essa vida de oração contagiar. E não vem dizer aqui que você gosta de ficar perto de quem reclama, que você não gosta não. Ninguém gosta de ficar perto de quem reclama que não. E muitas vezes a gente é a pessoa que reclama. E a gente não percebe. A gente quer estar perto de gente abençoada. A gente quer estar perto de quem? Do pastor Antônio. A gente quer estar perto de quem está lá no ápice, né? Do pastor Rafael. Está ali ensinando. Cara, pastor, eu quero estar perto de você. Não posso não. Mas, meus amados, nós somos essas pessoas. Jesus está nos chamando para sermos essas pessoas que transbordam na vida de outras pessoas. Sabe que a pessoa está perto do seu lado e fala,
Você está sentindo? Sentindo o que, amado? Não sei. Parece que eu estou meio constrangido com os meus pecados. Ó, pastor, você está dizendo que eu sou santo? Não, eu estou dizendo que o santo que mora em você começa a tocar nas outras pessoas. Irmão, viva 100% a transformação que Jesus tem na sua vida, que eu tenho certeza que você vai ver as pessoas à sua volta mudar, e tudo na sua vida mudar, em nome de Jesus, amém? Vamos nos colocar de pé, vamos orar ao Senhor nessa noite. Pastor Juan, puder vir aqui com a sua equipe, eu queria que você fechasse os seus olhos nessa noite, e verdadeiramente, você que abandonou algum projeto para 2026, o Espírito Santo está te dando a oportunidade nessa noite, de fazer o caminho de volta. Não vou expor ninguém, mas você tem a liberdade nessa noite de fazer essa aliança com Deus novamente, de pedir perdão ao Senhor. E o Senhor está falando mais no meu coração. Para você que desistiu, você é muito precioso, preciosa para o Senhor. Para de ficar esperando a aprovação de homens. Para de ficar esperando o convite de homens. E começa a olhar para dentro daquilo que eu coloquei em você. Eu sinto o Espírito dizer nessa noite. Eu sinto que o Senhor nessa noite, Ele quer renovar alianças. Eu sinto que o Senhor nessa noite, Ele quer retirar frustrações de pessoas. O Senhor está me falando de pessoas que estão frustradas aqui nessa noite. Frustrações que talvez carregam desde o ano passado. Frustrações que já tiveram nesse janeiro de 2026. Ei, o Senhor teu Deus, Ele não mudou. E aquilo que Ele te formou para ser, você não vai ser, você já é. Porque o Espírito habita em você, o Espírito está com você, o Espírito te capacita, e Ele te lembra nessa noite quem você é no Senhor. O Senhor está aqui restaurando identidades, o Senhor está aqui restaurando propósitos. Não saia nessa noite sem ter se tornado aquela pessoa que semeia vida, que semeia pelo Espírito, que semeia no Espírito, em nome do Senhor Jesus. Vamos orar, faça aí uma oração ao Senhor. Refaça essa aliança com Deus, esses propósitos, esses projetos. O Senhor está me mostrando uma lista com propósitos rasgada. E o Senhor está restaurando essa carta nessa noite. O Senhor está restaurando a esperança no seu coração nessa noite. Espírito Santo de Deus, restaura, Pai. Ainda com os seus olhos fechados, a gente entra no momento de contemplação da presença de Deus nesse momento. O Espírito Santo está aqui, amado, e talvez você fala, eu não sinto a presença dEle, mas existem pessoas específicas que estão sendo tocadas pelo Senhor. Em pensamento o Senhor me mostra Ele passeando na nave do templo e tocando a sua vida, reajustando rotas. É noite de operar do Espírito. Amado, não duvide que o Senhor está te tocando. Você não precisa sentir nessa noite, você precisa crer que Ele está reajustando a rota da sua vida. Com os olhos fechados, ninguém abre os olhos, por favor. O Senhor está me mostrando um barril, mas eu não estou entendendo o significado desse barril. Faz sentido para alguém? Barril, eu preciso que você me sinalize nessa noite. Eu preciso orar com você. Barril, Deus está me mostrando um barril. Não sei o que significa, mas se faz sentido para você, você precisa me sinalizar para mim orar com você. Pode ser que você esteve em contato com o barril nessa semana, pode ser que você viu, pode ser que você ouviu algo sobre. Deus está te sinalizando nessa noite. Pastor, por que Deus não é específico e não te dá um nome e você me chama? Nós estamos no tempo onde o pecado
nos afasta do Senhor. O dom, meu amado, ele é como espelho, o apóstolo Paulo vai dizer. Mas o espelho na época de Paulo não era feito do jeito que é hoje, né? Acho que a areia que é feito espelho, né? Espelho antigamente era feito com um latão, não era muito nítido. Então Deus não está sendo nítido comigo, mas talvez está sendo com você. Se você, nos próximos minutos, entender, você pode me procurar antes da gente ir embora, que eu oro com você de maneira específica, tá bom? Pai, em nome de Jesus, obrigado por essa noite. Obrigado pelos corações tocados. Obrigado pelos corações transformados nessa noite. Obrigado pelas rotas reajustadas. Obrigado, Senhor, porque nós não precisamos de aprovação, Pai, de sinais de que o Senhor está operando, porque nós cremos que o Senhor operou nessa noite. Nós cremos que o Senhor trabalhou nessa noite. Eu sei, Pai, que esses propósitos que haviam sido rasgados foram restaurados. Que essas pessoas, meu Deus, que estavam frustradas, colocaram as frustrações nas suas mãos, Pai. E nós saímos daqui nessa noite crendo, Deus, e sabendo que o Teu nome foi glorificado, no nome de Jesus. Se verdadeiramente Jesus foi glorificado nessa noite, aplauda Ele bem forte. Ele é digno de honra, glória e adoração. Aleluia. Obrigado, Senhor. Amém. Amém.